Continuando falando de corrente, vamos agora falar de corrente de convecção e corrente de condução. Vamos ver a diferença disso, né? Bom, corrente de convecção não envolve condutores e não satisfaz a lei de Ohm. É um fluxo de cargas através de um isolante. Então a gente tem um meio isolante, a gente vai estabelecer uma corrente forçada nesse isolante e isso vai ser uma corrente de convecção. Já a corrente de condução, ela ocorre necessariamente em condutores, com deslocamento de elétrons devido a um campo elétrico. É a situação que a gente tinha visto, por exemplo, aqui quando a gente estava estudando corrente elétrica, né? A gente tem um condutor aqui, a gente estabeleceu um campo elétrico E, e devido a esse campo elétrico estabelecido, começou a circular carga neste meu condutor. Então foi estabelecida uma corrente elétrica atravessando este meu condutor. Essa minha corrente elétrica é uma corrente de condução, que está circulando necessariamente em um meio condutor devido à presença de um campo elétrico E. Ou seja, devido a uma força eletromotriz, né, uma voltagem que eu coloquei nos terminais desse meu condutor. E vamos estudar aqui com mais afinco essa corrente de condução, né, que é o que interessa para a gente. Nesta corrente, o elétron será acelerado e sofrerá inúmeras colisões na rede cristalina. Ou seja, nesse deslocamento aqui, né, de corrente, nessa minha carga deslocando, esses elétrons deslocando aqui, eles não deslocam de forma bonitinha, sabe? Livremente, assim, eles vão circulando. Não. Eles ficam colidindo com a rede cristalina do nosso condutor e eles vão pulando de átomo em átomo. E aqui eu expresso isso, né? Então o elétron ele será acelerado, ele sofrerá inúmeras colisões na rede cristalina e será transferido de um átomo ao outro, com a velocidade de deriva UD. E aqui a gente vai calcular essa velocidade de deriva, essa velocidade de deslocamento do elétron nessa minha corrente de condução. Aqui eu já expressei a fórmula, então eu ocultei todo o formalismo e todo o desenvolvimento matemático, que o importante para a gente é entender as grandezas, entender os conceitos e então aplicar as fórmulas, né? Então a gente tem que a nossa velocidade de deriva é igual a menos a carga elementar. Aí essa carga elementar é uma carga já expressa, já é uma convenção, né? Por exemplo, o nosso elétron ele tem carga menos E. Então a carga do elétron é menos a carga elementar. E por isso que tem esse sinalzinho de menos aqui também. Esse tal aqui, ele é o intervalo de tempo médio entre colisões, e esse m é a massa do elétron. Esse E é o campo elétrico que está fazendo circular esses meus elétrons no meu condutor. Então, para calcular essa minha velocidade de deriva desse meu elétron, ele vai ser expresso por essa fórmula aqui, menos E vezes tal sobre m vezes o campo elétrico E. E a sua unidade é expressa em metros por segundo, né? Assim como toda velocidade. Continuando aqui nossas análises, logo, a densidade de corrente elétrica, que a gente tinha visto anteriormente ser expressa por ρV vezes U, sendo essa velocidade de deslocamento, né? Vamos fazer o seguinte, vamos expressar aqui esse meu ρV sendo menos n vezes E. Por quê, né? Por que ρV é menos n vezes E? N a gente está convencionando ser a quantidade de elétrons por unidade de volume e a carga de um elétron é igual a menos E. Então, se a gente faz a carga do elétron vezes a quantidade de elétrons por volume, a gente vai achar então a densidade volumétrica de carga, que é igual a menos n vezes E. E aqui esse U, ele é justamente a velocidade de locomoção desse meu elétron, a velocidade de deriva. Se a gente pegar e realizar essa multiplicação aqui então, né, substituindo aqui esse U pela fórmula que a gente já tinha achado para essa velocidade de deriva, a gente vai achar então aqui essa expressão aqui. Então a gente está multiplicando menos n vezes E vezes isso aqui, né? Tanto que esses menos aqui eles vão se cancelar e vai ficar n vezes E ao quadrado vezes tal sobre m vezes o campo elétrico E. E aqui a gente vai convencionar o seguinte, a gente vai pegar toda essa parte aqui, todo esse termo aqui que multiplica o campo elétrico E, a gente vai chamar isso aqui de sigma. Sigma vai ser a condutividade, então a gente vai chamar esse termo aqui que multiplica de condutividade. E a gente vai expressar sendo, então, a densidade de corrente J que circula um condutor é igual à condutividade desse meu condutor vezes o campo elétrico estabelecido nesse meu condutor que está fazendo circular essa minha corrente elétrica. E aqui a gente tem então a unidade, né, dessa minha condutividade dada em Siemens por metro. E aqui a fórmula para encontrar essa minha condutividade do meu condutor.
E aqui serve então para a gente achar a densidade de corrente elétrica que circula no condutor quando estabelecido um campo elétrico nesse meu condutor. E essa minha densidade de corrente ela vai depender tanto do campo elétrico que eu estabeleci nesse meu condutor, quanto da condutividade que esse meu condutor tem, porque cada material vai ter uma condutividade diferente. E com isso, então, a gente finaliza o nosso estudo de corrente de condução, de velocidade de deriva, entender o que é isso e como a gente consegue relacionar a nossa densidade de corrente que flui no condutor por meio da condutividade do campo elétrico nesse condutor.